Ok, vamos lá então. Então, nosso tema de hoje é risco e disrupção. Na realidade, cadeia logística no Brasil com o Covid-19. O que isso significa para nós, então, senhores? Vamos lá. Eu vou conversar com vocês sobre a questão da cadeia logística, a cadeia de suprimento, o impacto que o Covid-19 forneceu, na verdade, mas com a visão que nós, gestores de risco, temos que ter, ou deveríamos ter tido antes, a questão de ter levantado os riscos. Quais riscos deveríamos ter tido levantado? E, em função disso, termos planos de contingência montados e elaborados para isso. Ou seja, a nossa cadeia de suprimento ela tem que ser resiliente. Ela tem que ser, na verdade, uma cadeia forte, né? Nós temos que saber quais são as nossas fragilidades, tá certo? Obrigatoriamente. Então, exemplo, não posso ter só fornecedor pendurado na China, por exemplo, e não ter nenhum fornecedor desenvolvido aqui no Brasil. Isso aconteceu muito. Inclusive, nós temos aí, hoje, empresas que prestam serviços essenciais, né, com fornecedores brasileiros, mas que dependem de peças que vêm da China. Então, isso é um ponto crítico nosso muito grande. Vamos lá, então. Vamos tocar a vida para ver se a gente consegue matar isso daqui. Tendo em vista que hoje, às 5 horas, aí, nosso amigo presidente da República vai falar às 5 horas aí para saber a besteira que ele fez e tirar o muro da vida aí. Vamos ver. Vamos lá. Bom, o currículo meu, de novo, a gente já me conhece, vou passar isso aqui batido. Vamos lá, então. Então, a pandemia, o Covid-19, esse é o Covid. Então, sou errado, é Covid-19 só, hein? Eu aí do meu pica-pau que escreveu errado aí. É o Covid-19. Então, o Covid-19, na realidade, tá certo? A pandemia, uma das consequências dela, ela criou uma disrupção na cadeia de suprimento. Então, o que vem a ser uma disrupção na cadeia de suprimento? Então, vamos lá, entre elas, falta pessoal para poder operar a cadeia de suprimento? Pode faltar. Eu tenho restrição nas rotas de entrega? Posso ter. Então, no Brasil nós tivemos aí a paralisação de vários estados, tá certo? Então, parou os estados, pararam, na verdade, rotas de entrega, por exemplo. Ou tive, na verdade, a questão aérea nossa, por exemplo, né? As empresas aéreas cortaram inúmeros voos, obviamente cortaram o fluxo de material de subida e descida. Isso aconteceu também. Tive falta de fornecedor crítico, por exemplo? Tive. Bastante. Por quê? Fornecedores críticos meus que eram, por exemplo, da China, uma grande parte, tá certo? O mundo inteiro hoje era dependente da China, então nós temos um risco grande aí depois, um risco consequente é a não mais globalização, é o retrocesso da globalização, tá certo? Como é que eu vou fazer agora para desenvolver? Então, uma das minhas estratégias é o quê? É tentar fazer isso interno. Vai ficar mais caro, menos produtivo, mas eu fico mais seguro. Talvez seja o caso. A mudança de padrão de compra, com a restrição que nós tivemos do isolamento social, todo mundo partiu para fazer conferência online, compras online, então isso teve uma mudança de cultura do consumidor. Isso aconteceu, de fato, de direito. Inclusive, a gente vai ter uma mudança forte em relação a fazer, por exemplo, reuniões online, tá certo? Coisas que antigamente a gente não fazia muito, mas vai ter, tá certo? E como que nós podemos ser resilientes a essas disrupções imediatas? Por que imediatas? Porque aconteceram rapidamente, tá certo? Embora o risco deveria estar mapeado. Quando eu falo deveria estar mapeado, senhores, nós temos que prestar atenção ao seguinte: a pandemia ou a epidemia, ela sempre teve no farol mapeada. O que aconteceu? As empresas, os governos, tá certo? Nunca deram muita bola para isso. Principalmente, ultimamente, que as pandemias sempre foram mais amenas. Essa teve uma transmissão, uma velocidade muito grande. E pegaram de calça na mão os sistemas de saúde dos governos, dos países, principalmente da Europa, Estados Unidos e América do Sul aqui, principalmente. Vocês viram aí filmes aí do Equador, o pessoal tendo que deixar
corpos na rua, corpos dentro de casa, uma coisa absurda. Em Nova York, fazer vala comum, e em Manaus, terra nossa, vala comum, tá certo? Embora com número baixo, né, teoricamente, número baixo em comparação com São Paulo, que tem 16 mil, lá tem 2 mil, na Amazônia inteira, em São Paulo inteiro tem 16 mil, por exemplo, eles têm também que fazer vala comum. Por quê? Porque o sistema de saúde colapsou. Então isso ficou comprovado que o sistema de saúde como um todo, e esse risco, o sistema de saúde, já estava levantado no Global Risk Report. Esse estava levantado. O da pandemia não, mas o sistema de saúde já estava levantado. Então isso acontece e aconteceu de uma maneira extremamente rápida, tá certo? E aí pegou todo mundo meio que de calça na mão. Por isso que a velocidade foi grande, o vírus não é tão letal, a letalidade dele, quer dizer, a virulência dele é muito grande em função de você não ter o quê? Os equipamentos necessários. Leitos de UTI, tá certo? E os respiradouros para você poder ter à sua disposição. Esse é o ponto crítico nosso. Frente a isso, criou-se, na verdade, e tem que diminuir o quê? A taxa de contaminação, para poder achatar a curva. Aí vem aquela velha guerra. Economia ou a vida? Então entra aquela política toda que não cabe a gente falar aqui, vamos falar especificamente da cadeia logística, mas esse é o contexto que estamos vivendo e que tem que viver. Nós, como pessoas de risco, pessoas que assessoram a área logística, nós temos que estar o tempo inteiro fazendo e refazendo riscos na cadeia logística. Então isso é importante. Então, por exemplo, não poderia as empresas aqui no Brasil, principalmente fornecedores que prestam serviços ou fornecem serviços e peças, né, equipamentos para a indústria de serviços essenciais, exemplo, água, exemplo, energia elétrica, né, e outros, né, ficarem na dependência exclusiva de fornecedores ou de fornecimento somente da China, por causa de preço. Não dá. É um absurdo. Isso é uma questão de segurança, inclusive nacional. Deveríamos ter uma forma de gerir isso aí de uma outra maneira. Então isso é para a gente poder pensar e raciocinar, ok? Muito bem, vamos pensar nisso daqui, ó. O surto pandêmico desta magnitude. Por que desta magnitude? Porque a magnitude foi grande, a pancada foi grande, foi massiva. E aí fala claramente, pegou as empresas e as indústrias inteiras desprevenidas. Então isso, senhores, tem que ficar claro para nós. As empresas e as indústrias deixaram, na verdade, de estar olhando o seu mapa de riscos. Isso inclui pessoal da diretoria, pessoal de conselho, eles relegaram, foram relaxados, foram desleixados ao não olhar o seu mapa de riscos. Isso é uma realidade nua e crua, e falo isso com a maior tranquilidade. Para vocês terem uma ideia clara, no Brasil, por exemplo, mas os clientes nossos, a grande maioria, não estavam preparados para ter um plano de continuidade de negócio em relação à pandemia. Quantas empresas no Brasil possuíam um plano de continuidade, um plano de crise para enfrentar uma pandemia? 0,0. Aliás, essa é a primeira vez que o Brasil está sofrendo, né, uma pandemia deste nível, quer dizer, isolamento, a pancada, a paralisação completa. Nós nunca acreditamos que isso ia ser possível aqui no Brasil, tá certo? Por isso que fala aqui que uma onda de efeitos colaterais, né, foram sentidos até mesmo na cadeia de fornecimento e no business. Então, senhores, bateu na veia em todo mundo, desde a pequena, né, e micro empresa. Então, alguém que vende, alguém que tem um quiosque, por exemplo, num shopping center, teve que fechar por 15, 20 dias. Esse quiosque, o dono do quiosque, se ele não for uma pessoa que tem uma rede de quiosque, tem só aquele quiosque e sobrevive dele, se arrebentou. Não tem jeito. Então, ponto importante. Do ponto de vista do consumidor, muitas empresas imediatamente não têm um sinal claro da demanda. O que é demanda? Vou buscar e comprar o produto. Claro que não. Por quê? Porque tem o quê? A minha instabilidade e a mudança do meu comportamento. Tá certo? Então nós aprendemos desses 30 dias, 40 dias que ficamos em isolamento, tá certo? A comprar via o quê? Via online, via internet, e a entrega via o motoboy. Isso aconteceu com quase tudo.
tá certo? Quase tudo. E em diversas indústrias, por exemplo, a procura caiu substancialmente, né? E passou a vender para os canais online. Então criou-se e pegamos agora uma cultura mais forte dos canais online. Eu tenho cliente, por exemplo, que o canal online estava pensando em implementar daqui a um ano que vem. Com essa crise, implementou a toque de caixa para poder sobreviver. E isso, de fato, ocorreu. Nesse aspecto, a cadeia logística, ou seja, a entrega de produto, a distribuição de produto, tem que ser feito em real time. Faz parte do processo como um todo. Então, isso é um aspecto gerencial, é um aspecto onde nós temos que ter claramente identificado os riscos. Ou seja, o Covid-19, ele impactou a cadeia de valor de forma direta. O que é a cadeia de valor? São os pilares da empresa, tá certo? Ele pegou na veia em termos de objetivos estratégicos e a estratégia da empresa. Ponto. Ele pegou e fez balançar isso daqui. Algumas empresas ganharam dinheiro com isso. Então, aquela velha história. Enquanto nós choramos, alguém vende o lenço para enxugar nossas lágrimas. Então, tem gente que ganhou muito dinheiro. A Amazon, por exemplo, saiu no jornal aí, né, que o nosso amigo Bezos, por exemplo, ficou mais rico em função disso. As empresas de entrega de produto, motoboy, serviço e tal, ganharam dinheiro com isso, obrigatoriamente, porque o serviço houve uma demanda muito grande, né? E o trânsito, como ficou mais fácil, a entrega ficou sendo cumprida, os prazos nos seus respectivos dias. Então o SLA foi cumprido à risca em função disso. É interessante que houve essa troca, né? Essa permuta, na verdade, né? De comportamento versus, na verdade, o canal de venda e versus o comportamento nosso, do consumidor, certo? Só para que a gente tenha uma ideia clara da pancada que pode ser, aí tem um casezinho rápido para vocês poderem ler, é o seguinte, por exemplo, um fabricante de automóveis, líder de mercado mundial, precisou fechar 7 de suas fábricas na Coreia, 7 fábricas, devido ao quê? A incapacidade de seus fornecedores qualificados entregarem o quê? Componentes para produzir chicotes automotivos para veículos. Então o veículo inteiro pronto, não tinha chicote, não anda. Parou. Então parou por causa do chicote. Quer dizer, então esses fornecedores dele, da fábrica, estavam todos localizados lá em Hubei. Hubei foi o epicentro, na verdade, a província de Wuhan, que é a capital, né, o epicentro da China, né, onde o governo implementou o bloqueio completo e total durante o surto, paralisou, e de imediato a pancada que ele levou afetou 40% da produção total desse fabricante global. Sabe o que é isso? 40%? Ou seja, isso aí atingiu a cadeia inteira, o mundo inteiro de fornecimento, tá certo? Levando a pausa no lançamento, inclusive, de um novo modelo. Ia lançar um novo modelo, acabou não lançando, em função disso. Então, a pancada que várias indústrias, vários segmentos levaram, foram extremamente graves, né? Enquanto esse fabricante de automóveis, né, atualmente procura fornecedores, então vejam só o erro, né, crasso, né? Ele colocou todos os ovos numa única cesta, chamada China, chamada Hubei, porque o preço era excelente, era ótimo, perfeito, mas não tinha o alternativo. Então, senhores, tem que brigar e lutar, o homem de risco, e falar o seguinte: temos que ter alternativa sempre. Eu tenho que ter um segundo fornecedor, eu tenho que ter um terceiro fornecedor. Vou pagar um pouco mais caro, mas compensa eu formar antes, que na hora que der a dor de barriga, não adianta que ele não vai fabricar do dia para a noite. Não adianta, não tem como, tá certo? Principalmente para componentes críticos. E o tempo de espera não vai ser rápido, tá certo? Principalmente em indústrias onde tem uma série de exigências, tipo do automóvel que exige aí pela ISO TS 16949, tá certo? Na Coreia, por exemplo, eles são até impedidos de abrir ou reabrir uma fábrica num curto espaço de tempo se não estiver dentro das normas, né, exigidas por ela. Então, para vocês vejam a confusão que isso causa, tá certo? Então, ter vários subfornecedores qualificados e fonte alternativa em locais diversificados, tá certo? Não teria eliminado todos os riscos.
mas teria permitido que alguma capacidade das fábricas fosse utilizada. Essa é a grande sacada. Eu poderia não ter eliminado por completo o meu risco, mas eu teria minimizado o meu impacto. Então, em vez de fechar 7, eu fecharia 2, fecharia 3, e não mais 7 fábricas de uma pancada só. Quer dizer, eu diminuiria a minha pancada, a minha porrada que eu levei em termos claros e específicos. Então, isso é que tem que ser visto, senhores. Isso foi um erro crasso, um erro básico de nós. Nós quem? Gestores de risco. Então, culpa de vocês que estão assistindo aí também o nosso webinar. Foi culpa nossa. Não tem como a gente falar assim, vamos tornar mais forte. Erro foi nosso. Nosso, dos diretores, do conselho. Então, houve uma série de erros em cadeia, na verdade, tá certo? O impacto, eu tenho que olhar o quê? Bom, fiquei parado. Quanto tempo vou ficar parado? Vou ficar sem produzir e fornecer. Por quanto tempo vou ficar sem produzir e fornecer? Eu tenho caixa? Tenho liquidez? Por quanto tempo eu não vou ter entrada de grana? Porque se eu não vou produzir e não vou fornecer, não vou vender. Não vou vender, não vou faturar. Tenho estoque para poder desovar isso aqui rápido? Não tenho estoque? É just in time? Dancei. Tá certo? Dancei. Se eu tenho, de que forma que eu posso entregar rápido para o mercado? Tá certo? Tenho fornecedores críticos meus, listagem, né? Desses fornecedores críticos meus, para saber em que posição que eles se encontram. Quer dizer, os meus fornecedores estratégicos se encontram em posições confortáveis ou vão estar numa posição parecida com a minha, entre aspas, ou seja, eles dependem também da China para poder entregar as peças críticas. Então eu preciso criar cenários, senhores, cenários. E a vantagem de criar cenários qual é? É a vantagem de você tentar convencer a alta gestão dessas possibilidades. Então a disrupção da cadeia de fornecimento, ela deixa de ser um risco, passa a ser, na verdade, um cenário, e deste cenário você explode outros riscos para serem medidos. Então, o que eu fiz aqui com vocês? Nós pegamos aqui o Interrisk e usamos aqui e pegamos aqui, na verdade, alguns riscos que podem influenciar a cadeia logística. Você pode parar sua cadeia de fornecimento, você pode interromper de maneira drástica a sua cadeia de fornecimento. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Então, TI, sistema é um deles. Se eu ficar sem sistema, por exemplo, então no meio dessa confusão toda, né, da pandemia, eu posso ter um ataque de hacker, como nós tivemos aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque teve o home office, muitas empresas aqui no Brasil e fora do Brasil sofreram ataque, obviamente, inclusive a OMS, tá certo? Foi uma notícia aí que eles entraram na base, roubaram senha, e-mail, diabo 4. Tá certo? Por quê? Porque foram trabalhar em home office, o home office não estava preparado para isso, tá certo? Muito bem, coloquei que eu não posso produzir e que eu não posso distribuir, tá certo? Perguntinha aqui, o que é? Do James, a questão de manter baixos os estoques para reduzir custos poderá ser revista com o impacto do caso Covid? Sim, senhor, concordo com você plenamente. Aliás, tem que ser revisto, vai ter que ser revisto. E eu vou lembrar para vocês dois casos que aconteceram, um no Brasil e um mundial depois, mais no finalzinho. Já deveríamos estar revendo isso daí já há algum tempo, né? Isso aqui não é a primeira vez que acontece. A gente vai ver o porquê. Muito bom. Então, coloquei, em função da interrupção do fornecimento, eu posso deixar de distribuir, porque eu não tenho como produzir. E produzir por quê? Porque eu não tenho fornecedor. Por que eu não tenho fornecedor? Porque a minha base dos fornecedores, ela foi interrompida. Fiquei a pé. Então, não produzo e não distribuo. Tá certo? Com isso, acontece o quê? Eu não jogo isso para o mercado. Então, não distribuo para o mercado. Eu vou desabastecer o mercado. Se o meu concorrente, vejam vocês, se meu concorrente tem um plano B e ele se aproveita dessa minha fragilidade, ele ganha o mercado mais do que eu. Você não tem a dúvida disso. E eu vou perder o mercado com isso, tá certo? Então esse é um ponto importante. Vou ter impacto no meu faturamento. Aí vem a questão, vou sobreviver a isso? Vou ter caixa para isso? Ou vou ter que ir, na verdade, a banco? Por exemplo, eu vi o vídeo do presidente da Renault, Paraná, dizendo que fechou quase todas as suas fábricas, tá certo? Que não houve acordo com o sindicato, por exemplo.
Então ele falou claramente, não estamos fechando, dando férias coletivas, dando licença para o pessoal aqui agora, tá certo? E estou indo para banco. Falou claramente isso, falou abertamente. Quer dizer, então ficou numa posição muito periclitante. Complicado isso daqui. Impactou o faturamento, por eu não estar distribuindo e estar desaparecendo no mercado, eu impacto o quê? A minha imagem. Então eu quero comprar um carro XPTO, quero comprar um produto XPTO, quero comprar outro produto, não tem no mercado, eu vou para o produto que é B. Não tem um A, eu vou para o B porque eu preciso desse produto, tá certo? Não tem aqui o gelzinho para limpar o computador aqui, né? Não tem o sabonete que eu gosto, não tem o desodorante, o perfume, vou buscar outro. Então, acabou. Então a minha imagem está indo para o saco, tá certo? Em função disso, né, da pandemia, ela cria dois riscos que são de variáveis incontroláveis. A pandemia por si só, ela é incontrolável, tá certo? O rompimento da cadeia logística não é, depende da empresa. Então, esse é um ponto importante, hein? Romper, fazer uma disrupção da cadeia logística depende da empresa, de eu ter planos alternativos, não depende só da variável externa. Agora, ter uma demanda retraída. O que é demanda retraída? A população deixa de comprar ou deixa de consumir mais. Por quê? Porque cria-se uma instabilidade econômica muito grande no país, tá certo? Ou uma instabilidade política muito grande, igual nós estamos passando agora nesse momento, tá certo? E tem ou pode vir a ter uma recessão forte no Brasil, tá certo? Em função da crise econômica. São possibilidades, tá certo? Isso eu coloquei só para vocês terem uma ideia, esses riscos a gente poder estar avaliando. Então, quando eu coloco disrupção da cadeia logística, ele é um macro risco que tem que ser o quê? Subdividido em vários riscos específicos da seara dele, para que o homem de logística ou o gestor de riscos apresente para a cadeia logística e da cadeia logística suba para a diretoria especificamente aquilo que seja dele, tá certo? O ideal é que eu pegue esses riscos específicos da cadeia logística e eu faça o que com ele? Eu faço o chamado impacto cruzado. Então eu tenho que entender qual é a conectividade. Lembram disso ou não? Qual é, na verdade, a interconectividade? Qual risco influenciam em outros riscos? Então a gente fez essa brincadeira aqui no sistema nosso. O que ficou claro para a gente? Primeiro, quais são os riscos dependentes? São os que estão no quadrante laranja aí, que vem a ser o desabastecimento de mercado. Claro, porque ele depende de quê? Ele depende de produzir e distribuir, obrigatoriamente. O impacto no faturamento depende de quê? De eu distribuir e produzir, tá certo? A demanda retraída depende de quê? Depende da recessão no país, de uma instabilidade. Se eu tenho recessão, posso ser mandado embora, tá certo? E o impacto na imagem tem a ver com o quê? Tem a ver por eu não distribuir e produzir e, consequentemente, eu desabasteço o mercado. Então eu tenho esses riscos aqui que são consequência e dependentes de quem? Desses três aqui que nós consideramos como motrizes, tá certo? Na nossa avaliação. Quais são eles? Primeiro, eu tenho uma recessão no Brasil. Então, tendo a recessão, cai a demanda, tá certo? Cai o nível de consumo, tá certo? E isso cria, na verdade, uma retração muito grande do mercado. Ponto negativo para nós. Mas em função disso, em função da pandemia, tá certo? Eu deixo, inclusive, de poder fazer o quê? De poder ter peças ou de ter fornecedores fornecendo para mim e eu deixando de produzir e deixando de distribuir. Acabou, eu fico a pé. Então eu paro a minha linha de produção, eu paro a minha logística. Então eu dei uma disrupção, um break na minha continuidade da minha cadeia como um todo. Quer dizer, então eu parei a minha cadeia de fornecimento de A praticamente a Z. O cliente na ponta não recebe, ele vai receber o que eu tiver em estoque. O que estiver no meio do caminho fica a pé, tá certo? E nós colocamos TI como um risco prioritário, por quê? Porque hoje, sem sistema, você não faz absolutamente nada. Nada. Você não emite nem nota fiscal. Você não pode tirar um produtinho do CD. Então, ponto. Então, a TI é prioritário.
Se tiver um ataque cibernético lá, se depender de uma peça que venha, por exemplo, lá da Suécia, né? Você tem no seu CD lá um robozinho que vai tirar a peça lá do seu CD, automatizado, como hoje acontece, por exemplo, tá certo? E o robô pifar, numa época dessa, você fica a pé. Ou comprei um robozinho da China, para poder retirar lá as peças que eu tenho lá no meu almoxarifado, né? No meu depósito, por exemplo. Fiquei a pé, fico a pé. A peça vai vir só o ano que vem. Aí eu dancei. Vou ter que tirar na munheca. Como é que eu vou tirar na munheca se está tudo ele prontinho para ser automatizado? Então vai dar um trabalho, um retrabalho muito grande. Como é que eu vou fazer isso aqui na mão se ele é todo integrado com sistemas? Então, quando a gente vai automatizar alguma coisa, nós temos que pensar num plano B. Isso é importante, hein? Por que eu falo isso daqui? Porque as empresas não pensam nisso. Então, ao fazer essa matriz aqui, eu entendo claramente o seguinte, que esses riscos que estão no quadrante laranja aqui, eles dependem desses três aqui. Então, esses três aqui, eu tenho que cuidar. A recessão, eu não posso fazer nada, porque é uma variável externa 100% incontrolável. Eu tenho que gerir apenas, tá certo? Junto com a pandemia, tá certo? Agora, eu posso fazer em relação a TI e posso fazer em relação a quê? A produção e distribuição. Entenderam? Então, isso é factível para a empresa. Isso eu tenho que tratar. Muito bem. Se eu tratar esses dois riscos aqui meus, eu já diminuo praticamente, na verdade, quase que 65% cada um, 70% disso aqui, dos meus problemas. Tá certo? Fico com 30% que vem a ser a recessão para eu gerir esse problema incontrolável. Tudo bem para vocês? Isso é importante ter essa visão clara. Então, o impacto cruzado, que é isso daqui, para eu entender a motricidade que está escrito aqui. Então, o que vem a ser motricidade? É quanto que um risco influencia no outro para ele ser materializado. Ok? Isso é importante. E depois eu faço a análise de risco. Que análise de risco, obviamente, todos os impactos são, na verdade, no mínimo severo ou massivo, são riscos que mexem com a minha cadeia de valor e estão hoje com a possibilidade de acontecer alta, obrigatoriamente. Vejo vocês que o risco massivo aqui, ele deu 53. O que é o 53? É o impacto na imagem. O restante foi severo, né? Quer dizer, o que é severo? Ele impacta severamente o business da empresa. Se eu ficar muito tempo com isso aqui parado, eles vão caminhar para a direita e vai acabar atingindo a empresa massivamente. Então, essa visão, dependendo do tipo de negócio que eu estou tratando, tipo de indústria que eu estou tratando, eu tenho que estar muito ligado. Pega uma empresa que depende de RH, por exemplo, eu não tenho RH na prateleira. Como é que eu faço para tentar, numa pandemia, eu tentar gerenciar isso daí? Eu tenho que montar turno. Então, um turno trabalha, outro turno fica fora uma semana e descansa. E esse turno trabalha uma semana, roda uma semana, tá certo? Divide em 2, 3 escalas, mas ele roda. E eles não se encontram. Porque se alguém daqui ficar infectado, ele vai infectar o quê? Todo mundo que está aqui dentro. Se eu colocar todo mundo junto, se eu infectar aqui a turma, como é que eu vou ter um backup de pessoal? Não tenho. Não tem. Então eu preciso rachar o pessoal ao meio. Eu já vou trabalhar com a metade da minha força. Isso acontece com telemarketing, com TI, com o pessoal que trabalha na parte de distribuição de energia, e aí vai. Eu tenho que fazer essa estratégia, montar essa estratégia para eu estar me virando. Então, a visão do risco, né, da criticidade do risco, o quão crítico ele é, serve para eu ter essa visão para montar uma estratégia. Muito bem. Aí eu cruzo as duas matrizes. Então, nós cruzamos as duas matrizes. A matriz de criticidade, tá certo? E a matriz, na verdade, de motricidade, onde ele me dá a prioridade dos riscos. Nesse caso aqui ficou fácil, porque ele cruzou e bateu em cima daquilo que a gente falou. Os 3 riscos que são motrizes são os riscos que já são críticos, ficaram no quadrante vermelho. Ó. Então tem TI, tem descontinuidade e tem a recessão. Esses 3 passam a ser meu farol. O restante, senhores, é consequência. Então eu não posso pensar em tratar, por exemplo, a questão, eu tenho que verificar o desabastecimento de mercado. Não, não tenho. Minha prioridade é produzir e distribuir, velho. É produzir e distribuir. Se eu distribuir, eu não vou desabastecer o mercado. Não tenho como desabastecer o mercado.
tá certo? Se eu produzir como manda o figurino, receber as peças com qualidade, dentro do padrão e distribuir o que eu tenho que fazer, o mercado não fica desabastecido. Então eu sigo a cartilha. Esses outros riscos são consequências desses três que poderão vir a acontecer. Então o foco da empresa na cadeia logística são os três. A recessão eu tenho que estar gerindo, verificando o nível que eu vou ter talvez de inadimplência, o nível de demanda que vai cair e etc. Tá certo? E esses dois é de inteira responsabilidade da empresa. Tudo bem para vocês? Então isso é importante eu ter essa gestão como um todo. Essa visão preciso ter. Isso, senhores, é uma visão estratégica que o gestor de riscos tem que levar isso aqui para cima. Tá certo? Isso é ponto fundamental. Então o Covid, hoje no caso o Covid-19, ele fornece, ele dá como resultado estes riscos na cadeia de suprimento. Claro, existem outros tipos de risco, para a gente poder estar falando com vocês. Por exemplo, esses daqui, ó, que eu estou aqui, se te descer no nível mais operacional. Por exemplo, qualidade. Claro, qualidade influencia? Influencia. Por exemplo, se eu pegar um fornecedor A, que sempre me fornece, e tiver que desenvolver um outro fornecedor, a qualidade vai sofrer. Não tenha dúvida disso. Mas como eu estou em contingência, vai embora. A não ser, e não posso deixar colocar o risco do consumidor, a vida do consumidor em risco. Isso sim. Mas se o produto for, né, que não vai sair 100%, ele vai ter que tocar. Eu preciso girar a máquina. Isso faz parte do processo. Sistemas estão aqui, ó, infraestrutura. Então pode tender a falhar se eu tiver outro tipo de fornecedor. Então isso pode vir a acontecer, tá certo? A continuidade do fornecimento, olhem aqui, dependência de uma única fonte, falência de fornecedor. Se eu tiver um fornecedor pequeno, muito pequenininho, fornece para uma empresa grande, uma peça pequena, né? Tem essa crise, tem que parar por algum motivo, e aí depois esse cara não consegue retomar, porque não tem fôlego para isso. Eu vou lá e tenho que ajudar. Não tem jeito, tá certo? O estoque, olha aqui do estoque, né? O estágio do ciclo de vida do produto. Então tem que saber níveis de estoque. Então hoje, compensa eu ter um estoque maior? Minha resposta, sim, compensa ter um estoque maior. Senão eu fico a pé. Não tem jeito. Eu posso sofrer uma descontinuidade, e se eu vier a sofrer essa descontinuidade, tá certo? Eu tenho um pulmão para queimar de 90 dias, 60 dias, para eu tentar me ajustar a ele. Então é um fator estratégico. O just in time, senhores, foi e valeu muito para 15 anos atrás. Hoje ele está em um ponto de interrogação para saber se compensa ou não, tá certo? Então isso é um ponto para a gente poder pensar e raciocinar em cima disso, tá certo? O just in time, para vocês terem uma ideia, já foi repensado desde que nós tivemos aí a greve dos operadores, né, dos aviões, tá certo? Onde parou a carga aérea toda, tivemos um problema com as indústrias farmacêuticas que pararam por completo. Lembram disso, não? Esse já foi um caso número 1. Tivemos problema com o tsunami do Japão em 2011, que eu vou mostrar aí para vocês, onde também a cadeia logística foi para o saco, obrigatoriamente. E tivemos problema agora com quem? Com a greve dos caminhoneiros, né, o ano retrasado, que parou o Brasil. Parou o Brasil. E os hospitais tiveram problemas graves em relação a quê? Em relação a remédio salva-vida de novo, e com questão de quê? Tubo de oxigênio. De novo. Quer dizer, não tinha estoque. Então tem que ser repensado isso daí. Uma pergunta aqui. Jaime, a curto prazo ou ainda a médio prazo, a tendência seria desenvolver a indústria produtora de peças e insumos a nível nacional ou com foco em custos, procurar outros países asiáticos ou menos desenvolvidos ou mais baratos para a produção de peças, visando apenas descentralizar a dependência total da China, com o foco principal nos custos. Então, vamos lá. Qual é a tendência agora, Jaime? A tendência, não sei se a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo fala que é um dos riscos que tem, é você fazer uma produção interna. Você vai internalizar o produto aqui dentro. Então você vai ter uma parte aqui dentro e uma parte lá fora. Esta parte aqui dentro, de qualquer país, tá? No Brasil, Estados Unidos, na própria Europa. Então a tendência é o pessoal retirar essa dependência hoje que tem da China, né? ou dos países asiáticos.
pegou a pandemia lá, você fechou praticamente a Ásia como um todo, certo? Não fechou só a China. Então você tem que pensar nisso. Esse é um ponto fundamental. A não sei se tivesse uma fábrica que produz para você na China e outro se produz aqui na África, do outro lado do mundo. Isso pode ser. Tem um cliente que é da área farmacêutica, ele tem 3 fazendas aí de plantação. Tem uma no Brasil, tem uma na Austrália e tem uma na Ásia, por exemplo. Então você tem locais muito separados aqui. 3 plantações. Então isso é um ponto fundamental. Então ele está aí diversificando a questão. Mas a tendência é você não mais globalizar, como estava antigamente, né, e voltar ao que era antes. O Trump, maluco do Trump, ele incentiva muito isso, está incentivando isso aí, na verdade. Mas a tendência é essa com esta pandemia, tá certo? Isso foi um gatilho que deu poder funcionar. Então, a tendência seja essa. Aqui está, por exemplo, o tsunami. Então, foi feito um estudo acadêmico, ó, pra vocês olharem aqui, tá certo? Quando teve o tsunami, onde o pessoal colocou o nível de severidade que pegou um tsunami, tá certo? Do Japão, e o que impactou, né? Ou impactaram as indústrias que tinham uma correlação direta com o Japão, tá certo? Então tem aí nível de informação, a sua capacidade, a demanda, o controle, a segurança do produto, né? O cliente, o nível operacional, o logístico e o preço, ó. O preço foi o mais afetado, ó. O preço encareceu, porque as indústrias que tiveram que correr atrás para não desabastecer o mercado dele, tiveram que pagar mais caro. A logística foi totalmente, né, afetada. O operacional deles, afetado. O cliente deles foram afetados. Tá vendo? Então isso não é novo, ó. O que vem acontecendo no mundo já, então aí nós estamos em 2020, 9 anos atrás aconteceu o tsunami, que aconteceu aqui no Brasil com a greve lá dos operadores aéreos, isso aconteceu em 2006, se não me engano, 2007, não é isso? 2006 aconteceu isso daqui, na verdade, quando teve o Legacy, que derrubou já o avião da Gol, foi em 2006, se não me engano, já faz um tempão, 15 anos atrás, 16 anos atrás, quer dizer, e a gente não se mexe. É interessante isso aqui, né? Não se mexe. Então, o rompimento da cadeia logística, senhores, já não é de hoje. Não aconteceu agora isso daqui. Ai, meu Deus do céu. Não. Ó, faz tempo. E a parte de risco tem que ser vista, tem que ser raciocinada para a gente poder entender o processo como um todo. Esse processo de risco é que, na verdade, a gente não consegue, né, convencer o C-Level. O C-Level é o pessoal de cima. O pessoal, quando a gente coloca lá que vai ter uma pandemia, que tem que ter um desenvolvedor, né, ou um fornecedor brasileiro pagar um pouco mais caro, o pessoal grita que quer ver preço e custo no menor tempo possível. Não dá. Você tem que preservar isso, você tem que pensar no seu plano B. Tem que pensar que pode acontecer, na verdade, problemas no meio do caminho, riscos no meio do caminho. Só que, na verdade, a alta gestão com o conselho, não pensam nisso. Não pensam nisso. E quando você leva um mapa de riscos desse, o cara pensa que você está levando o mapa do inferno e fala que isso nunca vai acontecer. Você pega o Brasil daqui, qual das empresas estavam realmente preparadas? 0.0. 0.0. Se alguém falar para mim que estava preparado aqui, né, eu gostaria de ver, mas não estava. Não estavam. Ninguém estava preparado 100%. Então estavam 70%, outros 60%, outros 30%, outros 20% e outros nenhum. Tá certo? Mas ninguém estava muito bem preparado. Tanto é que fizeram, nenhum governo estava. Nenhum governo estava. Nem o federal e nem o estadual. Nós fizemos isso aqui na base da pernoca. Pernoca. Ponto. A Europa estava preparada? Também não estava. Também não estava. Tanto é que não estava que vocês viram o que aconteceu lá. O americano estava preparado? Não, não estava. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, São Paulo, o estado de São Paulo, tem mais leito do que o estado de Nova York. Leito de UTI. Nós temos 8.335 leitos de UTI. Nós, estado de São Paulo, 8.335. Nova York não tem isso. Porque está morrendo um monte de gente. Tá certo? A letalidade do vírus não é que ele é mortal. Não, é porque a gente não tem respirador. Tá certo? Esse é um ponto fundamental. Agora, no Brasil, nós estamos bem em relação a ter uma estrutura, por exemplo, mínima necessária médica? Não, não temos. Não temos. Pega Manaus.
Vocês viram o que aconteceu em Manaus, você viu que pode acontecer em Roraima, pode acontecer no Ceará, com um número pequeno de pessoas. Então a preparação não teve. Ninguém monitorou isso daí. Isso aconteceu, o primeiro caso lá na China, aconteceu quando? Em novembro de 2019, porque chama-se Covid-19. Coronavírus de 2019, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente. Isso não tenha dúvida disso, ok? Então isso é fundamental para a gente poder estar batendo, alertando vocês sobre isso. Tem que bater e tem que alertar. O impacto na cadeia de fornecimento. Eu preciso ter uma matrizinha estratégica aqui de abastecimento. Saber, na verdade, em 4 quadrantes, o que é uma segurança estratégica para mim, que é o risco de exposição da minha empresa. Então eu preciso saber, olha que interessante, hein? Eu tenho que saber quais são os meus fornecedores e quais são os meus produtos ou serviços que são críticos para a empresa. Aquele que faz com que, na verdade, eu vá o quê? Sobreviver. Sobreviver. Tá certo? Então eu não posso pegar toda a minha empresa com todos os meus produtos e falar assim, não, vou pegar tudo. Não vou pegar tudo. Eu tenho que pegar os produtos que mais faturam, os serviços que mais faturam, e vou focar em cima deles, para poder sobreviver. Então eu tenho que saber da segurança estratégica, o que é crítico estrategicamente. E embaixo vem a compra tática e a compra que eu posso alavancar. Aqui tem um impacto no negócio, olha aqui, e aqui vem o risco de exposição, ó, de imagem. Então o que entra? A questão da imagem, aqui entra a questão do impacto. Essa matriz aqui é uma matriz de abastecimento, é uma matriz de compra. Tem que olhar isso daqui. Então faz parte do gestor de risco entender, tá certo? Na empresa, na cadeia de valor, o que é estratégico para ele. É igual pegar uma indústria farmacêutica e saber quais são dos remédios aqui, o que você mais vende, que é o campeão de vendas teu aqui. Ah, é o remédio XPTO? Então isso aqui tem que estar na linha de frente. Esse aqui eu preciso ter fornecedor B, fornecedor C, etc. Eu não posso ficar sem, tá certo? Ah, esse aqui é que eu importo. Pronto, tô lascado. Se tiver uma greve da Receita, se tiver uma pandemia, fechar a fronteira, dancei. Fico a pé. Então preciso ter um estoque aqui monstruoso. Então não adianta. Então essa matriz dá para você o quê? Dá para você uma noção clara daquilo que você precisa. Em termos de quê? Fornecedor crítico e produto crítico. Tudo bem para vocês? Então isso aqui é importante. Vocês poderem entender o processo. Então eu sei quais são os riscos que a minha cadeia de suprimento possui. Eu tenho que avaliar os riscos que eu tenho, gerir aqueles riscos, tratar os riscos que são motrizes, saber daqui quais são os fornecedores e saber daqui quais são os produtos core produtos core, aqueles que são mais importantes, tá certo? Ponto fundamental, para poder deixar a empresa minimamente para poder sobreviver com ela. Se eu não sobreviver, eu fico a pé e eu danço. Então isso é fundamental para eu estar vendo e eu poder estar verificando, ok? E aqui no final, para a gente poder estar fechando isso daqui, que esse aqui foi um webinar um pouquinho mais curto, tá certo? É o que fazer para tornar resiliente a minha cadeia de suprimento. Então são 5 ações que eu tenho que fazer, tá certo? 5 ações claras. Primeiro, conduzir avaliações de risco de ponta a ponta, tá certo? O que é de ponta a ponta? Lá atrás, no início, quem são os meus fornecedores, até o meu cliente, ou os meus clientes que são chaves. Eu tenho que saber isso tudo. Então eu tenho que saber quem é o cliente-chave, quem é, na verdade, meu fornecedor-chave, quem são os meus produtos ou serviços que são chaves, tá certo? Eu tenho que levantar isso tudo e verificar quais são os riscos que eu tenho. Então, se eu estou numa província, lá no interior da China, que riscos que eu tenho? Se eu estou num país XPTO, tá certo? Que riscos que eu tenho naquele país? Tem risco político? Tem risco de ser nacionalizado? Tem risco do cara não querer vender mais para o Brasil? Tenho que levantar tudo. Então, faz parte do processo. Tenho que desenvolver um processo robusto de gestão de risco e diversificar a rede de fornecedores. Então, hoje, as melhores práticas falam o seguinte: não posso ter, de novo, vou repetir, não posso ter, tá certo? Um único fornecedor. E se eu tiver mais do que um fornecedor, não posso ter no mesmo país, na mesma área. É o mesmo se eu for fazer uma rede de backup de um sistema computacional, colocar dois locais de backup
no mesmo local. Burrice, né? Por que burrice? Se aquilo lá cair, os dois caem junto. Então não posso fazer isso. Não devo fazer isso daí, tá? Implementar capacidade de fabricação digital. Então aí vem a questão da disrupção e inovação. Eu tenho que começar a pensar nisso, porque aconteceu aqui no Brasil isso daqui. Quer dizer, canais alternativos de venda, por exemplo. Automatização. Eu não tenho pessoas, tenho que automatizar. Como é que eu faço isso? Então, muito canal online foi criado agora aqui no Brasil na raça. Na raça. Muitas empresas que não pensavam em ter, começaram a ter. Tá certo? Muito restaurante que nunca pensou em fazer delivery, começou a fazer. Tinha que sobreviver. Muita padaria que estava fechada no centro da cidade, começou a fazer delivery. Então, você tem que se reinventar. Faz parte do processo. Avaliar e ajustar o quê? Prioridades estratégicas do setor de compras. O que é mais estratégico para mim? Tá certo? Na compra. Então, a área de risco tem que levantar isso daí. Junto com quem? Com o supply chain e o cara de compras. Mas tem que levantar. E levantar os riscos disso. Então, isso tem que estar mapeado, gente. Mapeado. Se não tiver mapeado, a gente fica a pé. Não tem jeito. Né? E o último é investir o quê? Na capacidade de planejamento. Tá certo? Então, eu preciso ter um planejamento, um plano, na verdade, o famoso plano B. Então, eu preciso ter um plano de crise, preciso ter um plano de emergência, um plano de continuidade e um plano de recuperação. 4 planos. 4. Se não tiver 4 planos, eu estou capenga. Tá certo? Por que crise? Porque eu vou gerir crise. Vai faltar peça, vai faltar material, vai faltar gente. Eu tenho que gerir. Jogo de cintura. Por que eu tenho que ter, na verdade, a emergência? Para poder, na hora que acontecer o problema, eu ter uma resposta rápida. Por que da continuidade? Tem que continuar girando. E por que da recuperação? Quando voltar à normalidade, vai voltar daqui a pouquinho à normalidade, eu preciso ter um planejamento, que eu vou voltar aos poucos, tá certo? Com responsabilidade, tá certo? Então, um ponto importante, por exemplo, São Paulo aqui agora. São Paulo só aderiu, por exemplo, segundo o relatório do próprio Estado de São Paulo, só aderiu ao isolamento, por incrível que pareça, somente 57% das pessoas ficaram em casa. 43% rua. Absurdo, tá certo? Quer dizer, por isso que a nossa curva aí, a velocidade nossa tá baixa de transmissão, matamos a cada 5 dias, nós estamos dobrando. Isso significa o quê? Que os hospitais vão ficar cheios. E aí tem um ponto fundamental, né? Não adianta ser pobre ou rico, porque a UTI também do Einstein, do Sírio-Libanês, né, do Oswaldo Cruz, vai estar lotada. Então essa pandemia aqui tem um ponto importante. Importante e um ponto até para nós pensarmos, né? Porque igualou a sociedade. Tanto faz ser rico ou pobre, vão estar juntos porque não vai ter o quê? Não vai ter UTI, velho. Não vai ter UTI para ninguém. Então nós vamos estar no mesmo buraco, tá certo? Mesmo buraco. Tanto faz ser na verdade, estar no público ou no privado, vou estar no mesmo buraco. Porque no Einstein agora, nesse momento no Einstein, está com 90% da sua ocupação de UTI lotada. 90%. Vai para o Sírio, está com 85%. Então, velho, tá aí. Estamos aí. Se tiver mais gente pegando, então vamos dançar. Isso é logística. Tá certo? Logística de quê? De UTI. Então, embora o estado de São Paulo esteja bem, que é logística, em relação à Amazônia, por exemplo, a Amazônia tem só 10% dos leitos do que ele tem hoje do pessoal, por exemplo, com coronavírus, tá certo? Com Covid-19. Então ele está ruim porque geralmente 20% precisa de UTI. São Paulo está bem em relação a isso. Mas se começar a aumentar muito, nós vamos ficar numa posição ruim também. Vai colapsar. E se colapsar São Paulo, senhores, o Brasil já foi pro saco. Rio já foi embora. Já não tem UTI para todo mundo. Já está numa posição do médico escolher quem fica, quem vai usar respirador e quem não vai. Já está nessa posição, infelizmente. Infelizmente. Ok, senhores? Então, isso eu queria passar para vocês, tá certo? Não sei se eu deixei claro. Era a ideia, vai passar para vocês aí a posição de que tem que fazer análise de risco. Temos que estar, né, fazendo a questão da interconectividade, que eu acho importante, ó. Você entender bem quais são os riscos que tem que focar. Eu acho fundamental isso daqui. Nós não praticamos isso. Tem que começar a praticar.
Isso não é difícil. Você tem que ter um software para poder praticar isso daqui, mas tem que ter, não é difícil, pelo amor de Deus, tem que ter. E o pessoal, não é importante. É importante sim, certo? Não é frescura. O Global Risk Report pede para poder usar porque é importante. Você passa a enxergar de forma diferente. E com isso você pode priorizar os seus riscos, cruzando as duas matrizes. Então, cruzem as duas matrizes, por favor. Não fiquem só na matriz de risco. Se ficar na matriz de risco, vocês estão cometendo um erro crasso aí, em termos gerais. Mais uma pergunta aqui. Robson, professor, o senhor compara a disruptura de cadeia logística causada pelo Covid-19 com a disruptura causada no mesmo segmento causada pela greve dos caminhoneiros de 2018? A atual impactou mais pelo longo período ou se a greve dos caminhoneiros tivesse durado mais tempo, teria impactado algo parecido? Então, a greve dos caminhoneiros, na verdade, ele cortou o suprimento nosso e cortou, na verdade, o deslocamento da mercadoria. Diferentemente dessa. Essa daqui nós cortamos o quê? A produtividade. Então, aquilo que não era essencial, por exemplo, Robson, não se produzia, não se produz. Então, você parou linhas de produção, carro, parou a linha de produção de carro. Naquela época não parou isso daqui. Você parou, foi transporte de mercadoria. E naquela época o transporte essencial também, por exemplo, o gás para os laboratórios, foi feito um acordo com o caminhoneiro, passava. O que era remédio, passava. O restante se segurava, tá certo? Então o impacto foi grande, foi uma porrada grande que o Brasil levou, tá certo? Por um erro, inclusive, de quê? Falta de monitoramento. Eles vinham avisando e vinham dando sinais. Então isso é um ponto fundamental para nós. O risco aconteceu porque o governo bobeou e não estar monitorando os riscos. Grande parte do que acontece, senhores, de risco, em qualquer lugar do mundo, cisne negro, né? Risco A, B, C ou D, porque nós, eu inclusive, a gente acaba bobeando, errando, né? A gente não olha muito, não presta atenção, a gente não monitora. Então o processo de gestão de riscos é monitoramento, certo? No Chile, o Robson falou ali do caminhoneiro, no Chile, para eles derrubarem o Allende, eles ficaram 45 dias em greve, os caminhoneiros. Aí derrubou o governo chileno do Allende, que era de esquerda na época lá. Ela disse que ele caiu. 45 dias parado, sem transportar quase que nada. Então o exército transportava, tal, fazia o jogo, mas 45 ficaram paralisados, até que o governo caiu, né, em função disso. E aí implantou-se lá a extrema-direita com os militares no Chile. Ok? Para responder a pergunta dele. Mas a parte da pandemia, não. A pandemia ela é muito maior e é muito mais nefasta, porque o caminhoneiro não mata e a pandemia mata. Então, infelizmente, esse é o problema maior nosso. A pandemia mata, então o impacto da pandemia é muito maior do que o impacto do caminhoneiro. E um ponto fundamental que eu vejo é, na pandemia ou no caminhoneiro, mas na pandemia principalmente, nós temos que tratar da vida, senhores. Porque estando vivo, nós vamos atrás, né, do prejuízo. Não estando vivos, senhores, tchau, não tem jeito. Não tem conversa. Ulisses, o que acaba com a eficiência da cadeia de suprimentos é a extrema burocracia? É e não é. Quer dizer, a burocracia em excesso acaba com tudo, né, Ulisses? Acaba com tudo, a burocracia em excesso. Então você tem que ter uma cadeia logística, que você tem que ter norma e procedimento mínimo necessário para que você tenha controle. Então controle é necessário, não esqueçam disso, mas o mínimo necessário para te dar velocidade junto com o controle. Então você tem que ter, na verdade, alguns controles, tá certo? Para poder você ter, na verdade, a sua velocidade controlada. Então isso é importante, tá certo? Se não tiver controle, não tiver algo que você tenha, né, os pesos e contrapesos, a gente perde o controle e aí a gente fica sem saber o que está acontecendo. Mais alguém? O Hélio Rubens comentou, faltou planejamento e monitoramento de riscos. Aonde? Aonde, Hélio? Aqui no Brasil ou no mundo inteiro? Eu acho que é no mundo inteiro, né? Do ponto de vista, no mundo inteiro. O que faltou foi monitoramento. Subestimaram a possibilidade de risco e ameaça Isso, aí sim, concordo com você. Por exemplo, a Europa, com exceção da Alemanha, quem pegar a última revista minha no site pode baixar, eu escrevi lá sobre a Alemanha,
a Alemanha foi o primeiro país da Europa que fechou fronteira, e o primeiro país que estava monitorando, na verdade, a questão da pandemia. Quando deu o primeiro caso lá na China, eles levantaram a bandeirinha. Quando começou a dar, né, um pouco mais de caso, eles já resolveram fazer o quê? A prospectiva deles, a verificar quem vinha de fora, a fechar a fronteira. Tanto é que eles já têm lá, e a Alemanha é o que mais tem leito na Europa. Então está numa posição extremamente confortável. Está morrendo gente lá, morreu acho que 4 mil, 5 mil pessoas, mas está numa relação boa, na verdade, e está dando o conforto para a população. O restante, ninguém estava preparado, concordo com você. Mesma coisa o Trump, né? Desculpe falar a minha maneira muito clara, mas o burro do Trump, por exemplo, não quer e não queria ir até Nova York, na verdade, ser pega de surpresa e ser uma crise avassaladora que eles tiveram lá. Pra vocês terem uma ideia, no MIT, lá no Vale do Silício, o pessoal vem muito da China. Vai muito para a China, vem muito para a China. Os primeiros que vieram da China foram contaminados. Olha que interessante. A Stanford, Universidade Americana, uma das melhores do mundo em medicina, sabe o que eles fizeram? Na hora, passou para todo mundo no Vale do Silício o seguinte, ó, todo mundo em casa, a partir de hoje, curso online. E Califórnia emprestou para Nova York respirador, só para vocês saberem, tá certo? Por causa do isolamento, que baixou a curva, né, de contaminado, tá certo? Ninguém depois acabou pegando, que baixou tanto, jogou na lona, né, a contaminação, tá certo? Todos os cursos das universidades americanas no MIT, lá no Vale do Silício, foram tudo online, nas residências, tá certo? Ninguém saiu, todo mundo respeitou, entenderam o problema, tá certo? E Califórnia, zerado. Pode olhar, pega o mapa lá e vocês vão ver. Estados Unidos, os estados do lado, bombaram e se deram mal. E eles emprestaram os respiradores, ok? O André fez apenas um comentário aqui. Importante rever essa aula ao menos 2 vezes e internalizar a linha de raciocínio. Ah, obrigado. Legal. Aí o Rodrigo aqui perguntou: mestre, você acha que vai ter uma procura maior após essa crise por profissionais de gestão de riscos e continuidade de negócios? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil como um todo, não só o Brasil, mas o mundo, mas o Brasil, nós vamos sair um pouco diferente do que nós entramos. É a primeira vez que o Brasil passa por um sufoco parecido com isso daqui. É a primeira vez que o brasileiro tem medo de morrer, tá certo? Quando eu falo medo de morrer, medo de ser contaminado, e da contaminação levar para uma morte. Então ele tá tendo esse receio, na verdade. E tá vendo gente próxima dele, tá certo? Eu tenho um amigo meu que tá na UTI, por exemplo, tá certo? Da minha idade, 63, certo? Gente que era forte, boa, tudo, atleta, metida, atleta, tal, tá na UTI. Então a gente fica receoso, todo mundo fica receoso, não tem jeito. Sabe que ninguém é super-homem. Então, vai procurar sim, vamos procurar ter. E teve empresa que levou paulada séria, tá? Empresa que levou paulada séria, tá certo? Vocês vão ver depois aí que no mercado que muita empresa vai sambar. Não tem jeito, ok? O Jaime, após essa pancada, qual será o perfil de empresas no Brasil que passará a levar a gestão de risco como necessidade real, assim como gestão de crise? Eu acho que gestão de risco e gestão de crise, as empresas que vão levar a sério serão as empresas principalmente que dependem da questão logística, né? Eu acho que essas são as mais sensíveis aí, tá certo? Então tem empresa de alimento, tem empresa que faz o transporte, essas vão ser as primeiras que vão estar mais sensíveis a isso, tá certo? Por quê? Porque precisaram ter um planejamento para fazer o deslocamento. E as empresas que têm e dependem de peças de fora do país, tá certo? Totalmente de fora. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem um fornecedor específico na França e não tem no Brasil, por exemplo, tá certo? Então só na França tem lá um fornecedor, não tem no Brasil. O cara já está pensando em ter aqui no Brasil já fornecedores, então estão pensando de forma diferente. Então quem tem fornecedores exclusivos fora do país vai pensar em internalizar, né, outros fornecedores. Então o quadro, a pintura vai ser essa. Mas eu acho que de maneira geral a área de risco vai começar a ser valorizada, tá certo? Por quê? Porque um dos riscos cisnes negros com impacto massivo foi materializado, infelizmente, mas foi materializado, certo? Tipo World Trade Center, ok?
comentário do Hélio, último aqui. De agora em diante, devemos pulverizar os nossos fornecedores e não mais pensar em lucro de forma isolada e prestigiar nossa linha nacional. Isso, exatamente isso. Não é só prestigiar a linha nacional. A linha nacional nossa tem que ser melhorada, né? Em termos de qualidade, em termos de preço. O governo tem que estar consciente que tem que baixar aí, deveria baixar os impostos. Nossos impostos são caros, na verdade. Tem um custo Brasil. O custo Brasil é caro. Somos um dos mais caros aí do mundo. No último webinar que eu dei semana passada, falei nisso. Então, nós temos que rever isso daí. O país tem que rever isso daí. Porque a indústria nossa fica uma indústria competitiva. Que competência nós temos, né? Então, nós temos que pensar nisso, de uma forma direta. E concordo com você em relação aos lucros, né? Então, tem que repensar um pouco isso daí. A Ingrid aqui. Há uma forte dependência da China, direta ou indireta, nas aquisições brasileiras. Essa realidade poderá ser revista? Não, acho que não a curto prazo. A China ela depende do Brasil em termos do agrobusiness, em termos de commodities, em termos de suprimento para ela, em termos de minério de ferro, etc. E vai continuar dependendo. Não só da gente de outros. O que ela vai fazer também, que não é besta, já começou a fazer, é procurar outros fornecedores que possam suprir, tá certo? E não ficar só na dependência do Brasil, tá certo? Da mesma forma que nós, né, que o mundo dependia dela, China, de repente ficar dependendo só da gente é um fator crítico para ela, tremendo, é um risco grande para ela, tá certo? Então esse é um ponto fundamental. Vocês viram a Rússia que teve aí, né? Bolsonaro, filho do Bolsonaro, brigando com a China, o embaixador chinês respondendo, dando coice, etc. Pá. Então, e nós também na dependência dele, do comércio exterior deles. Vocês sabem disso, né? Nosso agronegócio também depende deles. Se a gente não vender também para eles, nosso PIB, aí que ele fica mais negativo ainda. Que esse ano aqui já vai ficar negativo. Ok? Então é uma troca que tem que ser feita. Muito bom, senhores. Prazer em tê-los aí de novo. Né? Semana que vem tem mais. Estamos fazendo um webinar aí por semana, aproveitando aí o nosso final da quarentena. Espero que a gente consiga ultrapassar esse limite, tá certo? E vamos preparar para ouvir o nosso presidente, do que ele vai falar aí, por ter mandado aí o Moro embora. Mais uma crise institucional nossa aí que nós estamos pela frente, né? Aproveitar aquele webinar do risco político aí que nós falamos semana passada, tá certo? Que está se concretizando. Eu falei que estaria muito alto e realmente está, tá vendo? Então, infelizmente, estamos caminhando por um caminho aí que eu não considero lá muito bom. Ok, senhores? Prazer em tê-los. Até a próxima, então. Muito obrigado.